Na mitologia bíblica, os Nefilins emergem como figuras enigmáticas, envoltas em mistério e fascínio. Mencionados no livro de Gênesis, esses seres são descritos como filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens, gerando uma descendência de gigantes na terra. A narrativa dos Nefilins desperta uma série de questionamentos e interpretações, alimentando debates tanto teológicos quanto históricos ao longo dos séculos. Sua presença no texto sagrado oferece um convite para explorar não apenas o significado literal. Essa narrativa antiga, os Nefilins são fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, um encontro que transcende as fronteiras entre humanidade e divindade. As interpretações desses termos têm suscitado debates ao longo da história, com teólogos e estudiosos propondo diferentes entendimentos sobre quem eram esses filhos de Deus e qual era a sua relação com os Nefilins. Alguns sugerem uma interpretação literal, enquanto outros veem essas figuras como representações simbólicas de forças espirituais ou entidades divinas. Além da própria identidade dos filhos de Deus, a natureza dos Nefilins também desperta curiosidade. Descritos como gigantes na terra, sua estatura física e sua ascendência divina lançam luz sobre sua singularidade e seu potencial impacto na história da humanidade. À medida que mergulhamos nesse relato antigo, somos confrontados com questões sobre o propósito e a função dos Nefilins dentro da narrativa bíblica, bem como suas implicações teológicas e filosóficas mais amplas. Mitos e lendas de diferentes tradições frequentemente fazem alusão a seres gigantes ou semideuses, sugerindo uma possível conexão com os Nefilins descritos na Bíblia. Civilizações antigas como os sumérios, egípcios e gregos mencionaram figuras que poderiam ser interpretadas como equivalentes aos Nefilins, levantando questões sobre a universalidade dessas narrativas. A influência dos Nefilins na antiguidade transcende fronteiras geográficas e culturais, permeando mitologias e religiões ao redor do mundo. Em muitas dessas tradições, esses seres são retratados como intermediários entre os deuses e os humanos, exercendo poderes extraordinários e desempenhando papéis-chave em eventos mitológicos. Essas narrativas oferecem insights fascinantes sobre como os antigos povos interpretavam a natureza divina e a interação entre o divino e o humano. Ao examinarmos a influência dos Nefilins na antiguidade, somos confrontados com a complexidade da imaginação humana e a capacidade de criar mitos e lendas que transcendem fronteiras culturais e temporais. A presença desses seres em diferentes tradições mitológicas ressalta a universalidade dos temas que eles representam, como a busca pela compreensão da origem e do propósito da humanidade, o confronto entre o divino e o terreno, e a exploração dos limites da existência humana. De acordo com a narrativa bíblica, o dilúvio foi enviado por Deus para purificar a terra da corrupção causada pelos Nefilins e seus descendentes. Assim, os Nefilins são apresentados como uma geração perdida, cuja presença foi apagada da história pela ação divina. No entanto, as interpretações sobre o destino dos Nefilins variam, com algumas teorias sugerindo que eles poderiam ter sobrevivido de alguma forma, talvez através de descendentes sobreviventes ou outras linhagens. Essas especulações alimentam a imaginação popular e inspiram investigações sobre possíveis vestígios dos Nefilins na história e na arqueologia. A busca por evidências tangíveis dessa antiga raça de gigantes continua a intrigar pesquisadores e entusiastas de todo o mundo. A história dos Nefilins não apenas desafia nossa compreensão da mitologia bíblica, mas também nos convida a refletir sobre questões mais profundas sobre o destino da humanidade e a natureza do divino. Suas lendas perduram como um lembrete do poder do mito para moldar a imaginação humana e para explorar os mistérios do universo. Ao investigarmos o destino dos Nefilins, somos levados a contemplar nossa própria existência e a buscar respostas para perguntas antigas sobre a origem e o propósito da vida. Os Nefilins servem como símbolos poderosos que transcendem o texto sagrado, provocando discussões sobre temas como a dualidade entre divindade e humanidade, a natureza do mal e a busca pela compreensão do desconhecido. Sua presença na mitologia bíblica continua a inspirar escritores, artistas e pesquisadores, que exploram suas narrativas em diversas formas de expressão cultural. Ao examinarmos os significados dos Nefilins, somos convidados a mergulhar nas profundezas da psique humana e a confrontar nossos próprios medos e anseios. Suas lendas nos desafiam a questionar nossas crenças e a expandir nossos horizontes de compreensão sobre o divino e o humano. Mesmo séculos após sua primeira aparição na Bíblia,
Os Nefilins permanecem como figuras enigmáticas que continuam a intrigar e fascinar aqueles que buscam desvendar os mistérios do universo. Na cultura contemporânea, os Nefilins frequentemente são reinterpretados e reinventados em obras de ficção, filmes, jogos e outras formas de entretenimento. Sua presença perdura como um lembrete do poder duradouro do mito para cativar a imaginação humana e transmitir mensagens profundas sobre a condição humana e o destino da humanidade. Ao recapitular a jornada através das origens, influências, destino e significados dessas enigmáticas figuras mitológicas, reforçamos a complexidade e a riqueza dessas narrativas antigas. O convite para uma reflexão mais profunda sobre o legado dos Nefilins é estendido aos espectadores, encorajando-os a explorar por si mesmos as implicações teológicas, filosóficas e culturais dessas histórias milenares. Agradecemos aos espectadores pela sua atenção e interesse neste fascinante tema, incentivando-os a compartilhar suas próprias perspectivas e insights nos comentários. Ao final, reiteramos o convite para se inscrever no canal e acompanhar futuros vídeos que explorarão mais a fundo outros aspectos da mitologia e da história bíblica. Por meio do estudo e da reflexão sobre figuras como os Nefilins, continuamos a expandir nosso entendimento do sagrado e do humano, enriquecendo assim nossa jornada de descoberta e aprendizado.